Então, Tânia, eu já respondi isso para você em outras ocasiões, talvez de maneira diferenciada, com outras palavras, né? Mas aí, diante desses áudios, você pergunta, afinal de contas, então, o que é iluminação? Bom, tendo em vista esse contexto, então, desses áudios aí que a gente conversou, vou responder em cima deles. Iluminação nada mais é que o reconhecimento de que você, essencialmente, é consciência. E por que essa palavra essencialmente, fundamentalmente? Porque embora você seja esta consciência, sem qualidades, sem atributos, essa consciência que é simplesmente o substrato, a essência de qualquer existência, você, agora, nesse momento, é consciência associada a um corpo-mente. Em outras palavras, é consciência operando, funcionando através de um corpo-mente, ou consciência se manifestando como um corpo-mente, o que você preferir aí como definição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, consciência sem ação, quando em associação, permeando, iluminando um corpo-mente, tudo que se refere a esse corpo-mente ganha existência e passa a funcionar. Porque tem consciência. Porque tem luz. A consciência em si, Tânia, isso é muito importante. A consciência em si não age. Assim como a energia elétrica em si não movimenta nenhum tipo de máquina eletrodoméstico ou eletrônico. Todavia, essa energia elétrica, quando associada a um liquidificador, tritura alimentos. Quando associada a um ar-condicionado, produz ar gelado. Quando associada a um chuveiro, produz água quente. Quando associada a uma TV, torna possível que imagens e sons se manifestem. Da mesma forma, a consciência, quando associada, quando permeando um corpo e mente, torna possível que ações, pensamentos e emoções se manifestem. Isso posto, é preciso entender que todos nós, quando iniciamos na busca, a gente almeja, a gente anseia alcançar um estado. Um estado de paz imperturbável. Então a gente entra na busca imaginando o que seja iluminação, autorrealização. E a gente imagina que isso seja um estado de paz imperturbável e, portanto, de uma felicidade interminável. De um estado que não mude. A gente aspira a alcançar isso.
Só que essa é uma ideia, um conceito equivocado. Eu vou tentar explicar isso para você. Quando a gente fala, né? Quando o Vedanta fala, são duas ordens de realidade. Você tem que gravar isso. Aqui e agora são duas ordens de realidade. Se você aquietar sua mente, entrar num estado de meditação, um simples aquietamento para quem tem mais prática, você vai sentir uma energia viva e pulsante em você e silenciosa, que apenas testemunha, por assim dizer, o que vai surgindo aí no campo, na forma de pensamentos, sensações, emoções. Esta ordem de realidade é o que a gente pode chamar de Satya ou consciência pura. É preciso entender, Tânia, que é Satya, consciência pura, manifesta ainda no nível do corpo-mente. Então, Satya, ou consciência pura, manifesta no nível do corpo-mente, é essa testemunha silenciosa. Entretanto, sem o corpo-mente, ela só é. Então, não dá nem para dizer que ela é essa testemunha silenciosa sem o corpo-mente, porque sem o corpo-mente não há objetos para serem testemunhados. Isso é importante eu te falar para você não achar que Satya, da maneira que se apresenta em Mitya, é Satya pura. Não, ok? Mas é a única forma que a gente, enquanto Jiva, conhece de Satya. O resto é inferência. Imaginação de como seja, porque em realidade é não ser. E não ser não cabe dentro da imaginação, não cabe dentro da conceituação. Mas ok, vamos seguir. A outra ordem de realidade, que a gente vai chamar de Mitya, né? Vedanta chama de Mitya. O budismo chama de Samsara. São justamente as manifestações do corpo-mente, pensamentos, emoções, sensações. Como eu te falei nos outros áudios, isso que a gente chama de eu é apenas um conjunto de referenciais, né? É uma função de organização de todo esse sistema. Fundamentalmente, Tânia, o corpo-mente nada mais é que uma busca de satisfação. Este corpo-mente, ele nasce e surge com um programa que o impulsiona a sempre estar buscando satisfação. Então, a natureza fundamental deste corpo-mente é ser desejo. Desejo de satisfação. E a maioria das pessoas, os sansaris, que ainda não estão na jornada espiritual, está buscando satisfação nos objetos. Aqueles que já adentraram na jornada espiritual, está buscando uma satisfação definitiva. Uma satisfação que ponha fim ao desejo de satisfação através dos objetos.
uma satisfação que ponha fim a essa ânsia do desejar. Mas nota que isso ainda é um desejo, o desejo de não mais estar dependente de objetos de desejo. O desejo de pôr fim a essa movimentação cíclica e sem fim. Entretanto, mesmo sendo um desejo, ainda assim é um bom desejo. Porque é o desejo que já sacou que viver sobre a égide dos desejos é viver sobre a égide de uma escravidão. Então é isso que o corpo-mente é. Desejo de satisfação, desejo de estar satisfeito. E nós, como buscadores, aspirantes espirituais, em realidade, buscamos um jeito de se construir e ser no mundo de modo que não mais desejemos. Ou seja, nós buscamos sobrepor Satya sobre Mithya. Nós buscamos transformar este corpo e esta mente em consciência pura, sem qualidades, sem atributos. Só que isso não é possível, Tânia. Porque a consciência pura, sem qualidades, sem atributos, já está aí. O corpo-mente é apenas um objeto iluminado por ela, assim como a mesinha de centro da sua sala é iluminado pela luz que vem da lâmpada na sala. A mesinha nunca, jamais poderá se transformar na luz que a ilumina. O corpo, mente, idem. Eles jamais poderão se transformar na consciência que os vivifica. São duas ordens de realidade completamente diferentes. E aí, como a gente tem essa confusão, Tânia, nessa jornada espiritual, a gente vai construindo um eu espiritualizado, né? Que nada mais é que um novo conjunto de referenciais para que essa mente e esse corpo atuem. Referenciais de como agir, se posicionar no mundo. E aí, quando vem um impulso mais forte, uma emocionalidade mais forte que toma conta deste corpo-mente, a gente se culpa, se angustia e se pergunta, mas por que, apesar de todo o meu conhecimento, de toda a minha prática, esses impulsos ainda voltam, retornam e se manifestam, como se manifestam em qualquer samsara comum? De novo, a pessoa que se faz essa pergunta, ela está confundindo Satya com Mithya, ela está confundindo a consciência que ela é e que permeia este corpo-mente com as especificidades, os programas, os condicionamentos, os instintos que operam e atuam neste corpo-mente. É preciso entender que esse eu espiritual, este eu dármico, este eu que tem conhecimento,
Ele é mais um conjunto de referenciais que foi adotado por esse corpo-mente, é um software, um programa, ou, inclusive, podemos chamar de Vassana. É uma Vassana que vai viver e conviver em meio a outras Vassanas. E que nem sempre vai conseguir reprimi-las, porque sim, é essa palavra. Às vezes vai aparecer aí um impulso de raiva, e esse impulso vai se manifestar. E essa vassana espiritual, este eu, este novo eu imaginário que foi construído, nem sempre vai conseguir conter essa vassana. Porque ele é feito do mesmo material que essa vassana, entende? Ele é feito de um investimento em conceitos, ideias, em experiências. Ele também é, por assim dizer, uma vassana. Ele também é construído, ele também pertence a Mitya, a esta ordem de realidade. O que a gente faz, Tânia, enquanto Jiva, é sempre estar fortalecendo esses nossos ideais, de seguir dharmicamente, não violar o Dharma, de não provocar dor no próximo, de não agir de maneira egoísta, porque isso vai nos trazendo paz mental. Entretanto, vão ter situações que nós teremos comportamentos mais emocionais, por assim dizer, porque isto é desse corpo-mente. Eu, por exemplo, ontem vivi uma situação que me remeteu a isso muito claramente. Uma pessoa que há muito tempo vem me causando uma situação constrangedora e que eu tentei resolver de todas as formas dármicas possíveis, tal como Arjuna, tentando fugir da guerra. Chegou um momento que eu simplesmente explodi e as circunstâncias que estavam ao redor mobilizaram essa explosão tanto em mim quanto na outra pessoa e saiu uma discussão feia, horrorosa, cheia de emotividade. Naquele momento não era Wanda que discutia. Wanda, esse conjunto de referenciais, que agora eu estou chamando de Wanda, que, tendo posse do conhecimento mais puro que há, que é o Vedanta, busca sempre agir dharmicamente. Entretanto, embora aquilo que brigasse naquele momento não era Wanda, ainda assim era Wanda na qualidade de corpo-mente. Foram vassanas de autodefesa que se manifestaram para defender este corpo-mente que há semanas vinha sendo agredido emocionalmente e não se defendia da forma convencional, buscando uma situação diplomática, buscando uma situação baseada no seu conjunto de referenciais espirituais, buscando uma solução baseada nessa vassana tendência, né? Nessa tendência espiritual aqui, desta formação corpo-mente, que eu comumente vou chamar de Wanda. Entretanto, todas essas vassanas que estão presentes aqui nesse corpo-mente também são Wanda. Apenas que meu eu espiritualizado muitas vezes não as reconhece, mas elas são. E elas estão a serviço, de alguma forma, me defender e trazer satisfação. Então, o que eu quero dizer com isso, Tânia? Que esse eu espiritualizado nunca vai conseguir transformar esse corpo-mente em algo sem qualidade, sem atributos, sem julgamentos, sem ações, tal qual a consciência que o permeia.
Então, o que é iluminação? Iluminação, Tânia, é entender essas duas ordens de realidade. É entender que você, enquanto consciência, está permeando este corpo aqui. Que esta consciência, sim, ela é eterna, porque ela é o substrato. Ela é a luz de qualquer existência. Mas entender também que este corpo-mente, ao ser tocado por esta luz, ele ganha a existência aqui em Nietzsche. E ele vai funcionar da forma que ele foi projetado para funcionar. E da forma que é o funcionamento em Nietzsche. Nietzsche é movimento, a vida, a existência é movimento. A vida oscila, Tânia. E este corpo-mente, por mais que nós tentemos manter ele estável, também vai oscilar conforme as circunstâncias o impulsionem, tal qual eu fui, Wanda, mesmo que a contragosto, impulsionada a agir ontem. Quando eu me dei por conta, simplesmente, eu, corpo-mente, ok? Quando eu, corpo-mente, me dei por conta, simplesmente eu estava agindo. E é assim, a vida oscila e nós oscilamos juntos. Então, o que esse entendimento traz é que, em realidade, nós estamos numa situação, num mundo, num universo, em que simplesmente forças se manifestam aqui neste corpo-mente e agem e atuam. Nós, quando desenvolvemos uma consciência mais ampla, tentamos barrar algumas dessas manifestações mais adármicas ou mais complexas que vão nos trazer perturbação mental. E esse nós, o que é? Quando eu tô falando aqui eu, nós, tal. É sempre a própria mente, Tânia. Tentando se estabelecer num conjunto de referenciais aonde ela possa trafegar e viver com mais tranquilidade aqui nesse plano. Mas sempre vai ter oscilação, ok? E ninguém tem culpa. Porque quando a gente fala assim, eu não queria explodir daquela forma, não queria ter agido daquela forma. Este eu que não queria assim o assado, é este novo eu aí, baseado nesse novo conjunto de referenciais, de paz, de amor, de dharma, enfim. Mas ele tal qual isso que agiu nele, são só vasanas. Corpo, mente é feito de vasanas. Instintos, programas rodando. Nesse sentido, ninguém tem culpa de nada. São todos inocentes, estão todos perdoados. Ninguém, nem mesmo um sansari sem conhecimento espiritual, quer agir de maneira dármica. Ele é levado a agir assim. Então, Tânia, mais uma vez. O que é
iluminação. É você saber que fundamentalmente você não é este corpo-mente, mas quando este corpo-mente está manifesto, você também é ele. E, portanto, ele tem que ser cuidado, trabalhado. Que toda essa paz que você almeja, em realidade, é o corpo-mente que está almejando. Então, nós somos as duas coisas. Só que uma delas é temporária e finita. Mas nem por isso menos importante. Não há que se sobrepor Satya sobre Mithya, mas nem por isso há que se negar Mithya, que, aliás, Tânia, é a única realidade que a gente conhece e vive, porque nós, enquanto objetos, somos Mithya. Nós, como jivas, precisamos desse reconhecimento, de saber quem nós somos, não para tentar ser ou viver o que somos. O que somos não tem face, não tem característica, não tem um ser, por assim dizer, um modo de existir, não tem. Esse reconhecimento disso, que fundamentalmente nós somos, é muito mais para que nós entendamos o mundo da manifestação. Entendamos como esta realidade se constitui e opera. Para que nós, enquanto objetos manifestos, possamos viver aqui de uma forma mais harmônica, mais em paz. É sempre o Jiva que lucra com esse conhecimento. A consciência está lá, vai bem, muito obrigada. A luz não é afetada por nada nem ninguém. Nós, Jivas, é que tiramos proveito desse conhecimento. Nós aqui, a partir desse conhecimento, vamos passar por situações como a que eu passei ontem, extremamente emotivas, por assim dizer, e vamos sair delas intactos, porque nós entendemos o que é aquilo. Porque nós conseguimos ver aquilo como uma produção, uma manifestação da vida, uma manifestação desse corpo-mente, ao qual não temos controle, porque não fomos nós que criamos isso, ok? A gente entende que a gente vive num mundo onde, embora existam energias ou se manifestem energias contrárias, que muitos vão chamar de bem e mal, mas para Vedanta fundamentalmente não existe bem e mal, então por isso que eu vou chamar de energias aparentemente contrárias, dependendo do contexto, das circunstâncias onde elas se manifestam. Não tem ninguém produzindo, impulsionando ou mobilizando essas energias. Ao contrário, o que existe é alguém, por assim dizer, uma identidade produzida, impulsionada e mobilizada por essas energias. Todos são inocentes. Se existe um culpado, por assim dizer, ele é Ishvara. Ele é a própria criação. Mas ainda assim, é preciso entender que esse próprio conceito de culpado
só existe enquanto eu ainda veja as coisas de um ponto de vista condicionado. Esse áudio ficou comprido. Mas é isso aí, colega. A gente vai se falando. Beijo. Então, Tânia, eu já respondi isso pra você